aqui nessa hora. Live, né? Transmissão ao vivo. A intenção aqui é falar daquele raio que caiu ontem em Brasília, né? O Brasil viu no discurso do deputado federal evangélico Nicolas, né? Ferreira. Ao chegar lá em Brasília, ele não mencionou o raio que caiu lá na manifestação da direita, né? Eu chamei aquilo de caminhada evangélica, porque a direita é evangélica no Brasil. Como a direita nos Estados Unidos, republicanos são evangélicos. Donald J. Trump, que era presbiteriano, ele ganhou a eleição nos Estados Unidos, a direita lá, pelo voto evangélico, né, das igrejas, dos pastores. Embora nós vimos aí em Minnesota, Minneapolis, né, onde morreu George Floyd, no primeiro mandato de Donald Trump, e já morreu 2 cidadãos americanos, uma mulher, 4 tiros, né, na cabeça. O ICE, que não passa de um aguespado. Como Adolf Hitler tinha o exército nazista, mas ele tinha uma polícia especial aguespado, né? O ICE prende imigrante, aguespado prendia judeus, e os imigrantes presos nos Estados Unidos hoje é igual os negros que eram caçados no tempo de Abraham Lincoln, né? Presidente americano, que derrubou a escravidão, né? Não sei se foi a 15ª emenda, né? Ele criou uma emenda, derrubou a escravidão, mas pagou com seu sangue, né? Foi morto Abraham Lincoln, né? Foi assassinado, né, num teatro. Então, capturar imigrantes latinos e capturar negros escravos é a mesma coisa, porque os pais de Donald Trump, o pai era alemão, a mãe era escocês, os dois eram imigrantes, né? Então ele é filho de imigrante, Donald J. Trump. E o ICE agora tem mandato para entrar dentro das casas das pessoas sem mandato, para usar as crianças como isca, né? Para prender os pais. E Donald Trump é casado com Melania Trump, né? Que também é imigrante da Islândia, né? E ele é filho de imigrante. Mas o ICE, essas capturas, agora, morte de 2 cidadãos americanos, porque esse enfermeiro de UTI que morreu no sábado, os vídeos mostraram que ele não estava com a arma em punho na mão, ele estava com o celular entre uma mulher e o ICE, né? O tempo todo com o celular. A Casa Branca logo postou que ele estava armado. Bem, ele pode estar armado, mas ele não sacou arma. 6 da polícia do ICE contra um só homem defendendo uma mulher com o celular na mão e tomou vários tiros, né? Isso é execução, assassinato. O professor Vassolé, né, Ricardo Vassolé, ele é bom para comentar geopolítica, né? Igual o professor Jiang, o chinês lá, é bom para comentar geopolítica. Mas para assunto de Bíblia, não é bom. Eu fui ver um vídeo do professor Jiang sobre Jesus, o Jesus inventado pela igreja. Eu até fiz um comentário lá pro professor Jiang, né, que ele fala que Deus mentiu, né? Que Adão e Eva já foi punido, que Deus mentiu. Eu disse, não, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Eles morreram espiritualmente, foram expulsos do jardim do Éden, não puderam provar do fruto da árvore da vida. Ainda tem outro julgamento, que é a morte física. A morte física, morrer, o corpo, a alma sair do corpo, o espírito sair do corpo, e esse corpo ir para o cemitério é um juízo. Tu és pó, e ao pó tornarás, se comeres do fruto proibido da árvore
do conhecimento do bem e do mal. Bereshit, Gênesis 2:16, 17. Deus não mentiu. Olha o tanto de cemitério que tem nas cidades. Tu quanto é região, povoado, currutela. Ele diz que Adão e Eva já foi punido, foi expulso do jardim do Éden, que Deus mentiu. Mentiu coisa nenhuma. Na carta de Tito, Shaul, Achali, o apóstolo Shaul, Paulo diz que Deus não mente. Em Romanos 6:23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E em Hebreus 9:27 diz que depois da morte vem o juízo. Eu falei, professor Jiang, comentei lá no canal dele, Jiang Brasil, o senhor é bom para comentar a geopolítica, né? Como ele está dizendo que os Estados Unidos vai invadir o Irã, né? Vai ser a derrota do Império Americano, né? Vamos ver se vai acontecer. Mas mesmo comentando geopolítica, eu falei, professor Jiang, eu comentei lá, o senhor não é infalível. Agora, em matéria de Bíblia, o senhor é ruim, viu? Péssimo. O Flávio Vassolé, ele também é bom para comentar a história russa, geopolítica, né? Ele disse que leu o livro Minha Luta, de Adolf Hitler, que o Hitler comentou nesse livro o seguinte, que se não existisse um povo judeu, ele teria que criar um povo judeu, né, para caçar, né, porque foi através disso que ele teve popularidade na Alemanha nazista, né? E o que está dando popularidade para Donald J. Trump hoje é os imigrantes, os latinos, essas prisões e mortes, execuções, assassinatos, né? E os Estados Unidos está à beira de uma guerra civil, né? Que o próprio Donald Trump declarou semana passada que ele é ditador, ele falou mesmo. E o pai dele é alemão. Há um perigo aí de ancestralidade de Adolf Hitler, né? Vemos o que aconteceu na Alemanha. Embora Hitler não era alemão, ele era austríaco, né? E a Alemanha era o berço do protestantismo, de Martim Lutero. Em 1517, ali começou a reforma protestante e ela se rendeu, os pastores protestantes se renderam ao talento de Adolf Hitler, que era um morador de rua na Áustria, né? Áustria, que fracassou como fez a tentativa de ser pintor, né? Foi morar na rua. Mas a lábia de Hitler, a eloquência de Adolf Hitler, o discurso de Hitler, fez ele virar o chanceler e dar golpe na Alemanha, né? O Trump tem essa lábia, ele fala uma coisa, o povo presta atenção e fala 99 mentira, né? Ele disse que não vai atacar a Groenlândia. Como ele disse que não ia atacar a Venezuela e atacou, né? E um monte de narrativa mentirosa, né? Os Estados Unidos está à beira de uma guerra civil. Até o Barack Obama disse ontem, né, que está à beira de uma guerra civil, porque Donald Trump fere as emendas à Constituição americana, né? E o país está em grande tensão, né? Então, o Flávio Vassola disse, o Hitler usou os judeus como espantalho político, o Trump está usando os imigrantes, né? Mas está causando a destruição da ONU, do direito internacional, que é o mundo debaixo dele. Sem dúvida, os Estados Unidos hoje é a nação mais poderosa militarmente, né? Embora o PIB, a maior economia com poder de comprar, tanto que a China tem já 98%, 99% das terras raras do mundo, né, sob controle. Outro dia, os Estados Unidos precisou de imã, né, e precisou da China, né? A China não precisa dos Estados Unidos. É uma potência no PIB com poder de compra, né? Porque os Estados Unidos esqueceu a América do Sul, a América Central, e a China ocupou isso aqui, fazendo aeroportos, portos, estradas, rodovias. Está fazendo agora uma linha férrea de trem de Camaçari, Bahia ao Peru, né? Porque o Trump está impedindo a China no Porto do Panamá. E ela desenvolve, e os Estados Unidos parou de investir. Tem uns 30, 40 anos. Agora, o Pentágono virou o Ministério da Guerra. Não quer guerra, né? Quer parar a China com guerra. Isso aí é indícios, presságio do fim do Império Americano. Eu disse que em 21 de novembro
de 2021, John Biden tomou anestesia e uma mulher virou presidente da Casa Branca por 1h30. 85 minutos, parece. Quase 1h30. Kamala Harris, né? Kamala Harris, né? Kamala Harris, né? E aquilo é um presságio para o fim do Império Americano, né? Porque aquele eclipse ocorreu há 600 anos no tempo do imperador Moctezuma, Azteca, Inca, Maia, que governava as Américas, e vai ver como Moctezuma morreu, como o Império do Moctezuma caiu, e o Império Americano está na hora de cair, né? De ser destruído, né? Porém, o Trump quer criar uma nova ONU com esse Conselho de Paz aí, que pode ser Daniel 927, o acordo de paz de Donald Trump, né? Desde 13 de outubro de 2025, primeira fase, agora entrou na segunda fase, né? Tony Blair, 666, Charles Anthony Lincoln Blair, né? Da 666, vai virar o vice-prefeito de Gaza. Já tem um 66, o Erdogan, da Turquia. Tem outro 666, Vicaris Dei Filidei, o Papa Leão XIV, né? Como Nero, César Nero, na gematria, letras hebraicas, dava 666. O mundo está cheio de 666, né? E ele vai virar o Tony Blair, que vai ver lá a invasão no Iraque, 2003, 2004, a OTAN ajudando os Estados Unidos. Trump disse que a OTAN nunca ajudou os Estados Unidos, né? Mais de 1 milhão de iraquianos morreram, né? Ele faz narrativa errada, o presidente americano, né? E o Tony Blair, um carrasco, né? 666, não foi punido e vai virar o vice-prefeito de Gaza. Jared Kushner, Steve Witkoff, né? Muita gente aí. E ele criou esse Conselho de Paz. Ele nem fala de Israel, embora Israel já entrou, né, no Conselho de Paz, e nem da Palestina, né? Depois do genocídio da Palestina, Trump vai criar a Riviera, o resort em Gaza, né? Eu preguei aqui, expliquei que isso aí pode dar errado, né? Ainda tem a terceira fase, né? E os Estados Unidos hoje só tem poder militar. A economia está na mão da China, né? E quer guerra. Quer guerra, né? Faz genocídio, mata para valer. Na Venezuela, no Iêmen, na Somália, no Irã, né? Já fala-se de quase 50 mil mortos no Irã. Porque Donald Trump disse para os manifestantes manifestar e tomar as instituições, e o Eli Khamenei, o Iatolá, mandou atirar nos olhos e na cabeça. E até o Iatolá do Irã disse: o Trump é um criminoso, ele é culpado por essas centenas de milhares de mortos, né? O Trump vem furioso no segundo mandato, porque no primeiro mandato ele perdeu a eleição, mandou invadir um Capitólio, né? O Senado, a Câmara lá, porque ele não ganhou a eleição, né? A mesma coisa do Bolsonaro aqui. Só que o Brasil é diferente dos Estados Unidos. O Bolsonaro está na Papudinha aqui, na Papuda, em Brasília, no presídio. O Trump escapou, né? Porque a justiça americana não funciona, né? Você entende? Está destruindo... Estou lendo aqui uns comentários do Flávio Vassoler, né? Ele é bom para comentar geopolítica. Ele diz que Trump está destruindo as estruturas democráticas, né? Está atingindo os estrangeiros. Diz que nos Estados Unidos hoje, os americanos, como na Europa, não quer ter filho, então os imigrantes e os estrangeiros lá estão tendo muitos filhos. Aí ele quer acabar com isso, senão vai virar a maioria. Como o Islã também já é uma grande maioria aí na Europa, na França, na Itália, na Alemanha. O Brasil também tem um passado terrível, não? Foi feliz o professor Vassoler em mencionar que o Brasil já escravizou os negros, né? Vendia negros. Portugal, né? Que aqui era colônia de Portugal, o Brasil também tem essa mancha, né? Como os Estados Unidos tem a mancha de matar lá, destruir os povos originais da América, lá os índios, os Comanches, Cherokee, os Navajos, os Moicanos, os Apache, né? E hoje o ICE
quando vê um índio, quer saber se é cidadão norte-americano ou não, né? Eles que são donos da terra. E em Minnesota o povo grita que terra roubada, que os Estados Unidos é uma terra roubada. Thomas Jefferson, George Washington, o pessoal que veio da Grã-Bretanha, 120, estacionou ali o navio, parou o navio ali em Plymouth Rock, Nova Orleans, veio em busca de liberdade religiosa. Os puritanos, né? Porque estava havendo perseguição na Inglaterra, no reino da Grã-Bretanha. Mas hoje os Estados Unidos está matando, está prendendo criança, imigrante, não é por causa de religião, não. O plano é outro, né? É destruir a liberdade e a democracia, né? E William Branham, profeta da tarde, disse no sexto selo que há uma mancha na bandeira americana, né? Os índios. E agora eles gritam lá em Minneapolis, Minnesota, né? Terra roubada não é terra de ninguém, não é terra de vocês, não. Isso aí era dos índios, né? Como o Brasil também era dos índios, né? Os portugueses, Portugal não enganou os índios com espelho, com coisas que hoje é bobagem, é besteira. Os índios ficaram fascinados, e aí depois a Igreja Romana, que fez a Inquisição na Península Ibérica, que em 1872 a 1972, quase 150 mil judeus vieram para o Brasil. Não é por acaso que o Brasil hoje tem 50 milhões de judeus, né? Cresceu muito. Por causa da Inquisição, ou eles viravam cristãos novos ou era queimado na fogueira. Partiram para o Brasil. Mas o Brasil já tinha índios aqui, né? E aí a Igreja Romana mandou o jesuíta que tentou catequizar os índios, mas índio é igual, é como bicho do mato. Não aceitou ser escravo, catequizado. E a Igreja Romana lucrou também aqui no Brasil. Aí trouxeram os negros, aceita virar escravo que sua alma vai para o céu, né? Nasceste para virar escravo na terra. Os negros aceitou coisas que os índios não aceitaram, e o Brasil tem a mancha da escravidão, né? Dos negros, né? Os Estados Unidos tem a mancha de destruir os índios, os nativos, os verdadeiros donos do novo mundo, da terra da América do Norte, né? E eu preguei aqui que a América do Norte não representa uma águia, como William Branham disse, né? Mas é um leão, porque o brasão, a bandeira da Grã-Bretanha é leões, né? Do Reino Unido hoje. A Grã-Bretanha dissolveu, foi ela que derrotou o Império Otomano, né? Turco, e o Império Otomano que derrotou o Império Romano, em Constantinopla, na Turquia. E a Grã-Bretanha virou Reino Unido, e até hoje o rei Charles é rei do Canadá, que fala inglês, da Nova Zelândia, da Austrália, tudo fala inglês. Estados Unidos também fala inglês. São leõezinhos, mas os Estados Unidos virou um leão maior do que o Reino Unido. Porque George Washington, acho que em 1875, vai fazer 250 anos, junto com a ajuda dos franceses, derrotou a Grã-Bretanha. Os Estados Unidos hoje é independente. É o leãozão que já tem a Venezuela na mão, né? Que é o petróleo da Venezuela. Capturou o Maduro, né? Usou armas sônicas. Trump diz que os Estados Unidos tem arma que ninguém imagina, né? E quer o Brasil. Vai querer o Brasil, né? Os Estados Unidos quer o Brasil também. Quer toda a América Latina, né? Para ele, né? O Pentágono divulgou que toda a América Latina pertence aos Estados Unidos, né? Você me entende? Então, o Brasil também tem águia. A arpia é uma das maiores águias do mundo. No entanto, a águia não é o símbolo do Brasil. Eu disse que a águia é o Deus de Israel, Jeová, né? O Criador. Ou, se você quiser, El Elyon, o Deus Altíssimo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu disse que eu gosto do Jeová, Yehoshua, um filho. Jeová, Deus e Pai, único Deus e Pai. Mas Deus tem 72 títulos. Aleluia, Yahvé, Yah. Natanael, o nome de Deus deveria estar nos filhos de Israel. Natanael, El Elyon, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso.
Não é Jeremias, é Yermial, não é Isaías, é Ishaial. Olha o Ial, Iá, aleluia, louvado seja o Eterno, né? Louvado seja Deus. Mas o melhor eu gosto do Ierro, né? E o sexto livro da Bíblia é Yehoshua, não é Josué. O nome era Roché, leia Números 13. Moisés adicionou o Yud ao nome de Roché, Osés, que queria dizer, significava salvação. Porém, quando o Yud vem, o sexto livro na Tanakh, a Bíblia de 24 livros dos judeus hoje, dos israelitas, dos Yehudinhos, o Antigo Testamento, o sexto livro é Yehoshua, que quer dizer agora Yehová salva. Antes, Oséia, Rocheia era salvação, mas mudado para Yehoshua significa Yehová salva. E na Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia aqui de editora católica, na página 1704, letra F, no rodapé, aparece o nome Yehoshua em hebraico. Por isso que eu prego Yehoshua, eu achei na Bíblia de Jerusalém. Yahvé salva, Yehová salva. Já Jesus quer dizer Jesus. Zuz no hebreu é cavalo. Zuz, Jesus. No latim é porco, cedro, né, no espanhol, suíno. Eu não acredito que o Deus cavalo ou Deus porco salva, né? Quem salva é Deus Yehová dos hebreus, dos israelenses, dos Yehudim, através do seu filho mediador e salvador, Yehoshua. Shua quer dizer salvação, mas agora quer dizer Yehová salva, né? Você já está avisado. Eu já queria entrar na pregação, né? Mas eu tenho que fazer esses comentários. Faz parte da pregação, né? Você me entende, não? Faz parte da pregação. Então vemos execuções extrajudiciais sem julgamento no Mar do Caribe, execuções extrajudiciais com ICE matando cidadãos americanos. Aonde isso vai dar, não? Será que vai dar guerra civil? Vemos agora Trump querendo a Groenlândia, não? Com desculpa de impedir a China e a Rússia de tomar a Groenlândia. Vou falar mais um pouquinho da Groenlândia agorinha, né? Que está o de gelo lá no Polo Norte, no Ártico, na Groenlândia, né? Ela não tem a maior riqueza de elementos minerais da Terra, né? Mas ela tem elementos minerais. É claro que Trump quer controlar a Groenlândia para fazer o escudo de ouro, né? Para impedir atingir mísseis atômicos da Coreia do Norte, da China, da Rússia, quem sabe até do Irã, impedir o território dos Estados Unidos, mas ele também está interessado nas rotas que o de gelo, né? Que a Rússia tem 40 navios atômicos quebra-gelo, está quebrando o gelo, criando rota para a China, rota da seda. Os americanos querem isso aí, né? Como os americanos aqui na Venezuela expulsaram a Rússia, a China, Cuba, o Irã, né? Da Venezuela, de Caracas, né? Ele quer expulsar, né? Os americanos querem ver se esse ano, 2026, a direita ganha no Brasil. Vai expulsar a influência chinesa do Brasil, iraniana, russa, cubana, venezuelana, do Maduro, do Hugo Chávez. O que vai dar? Esse ano é o ano de eleição, né? Você me entende, né? O que eu estou a falar nesta hora? Na Bíblia de Jerusalém, aqui, Apocalipse 10, versículos 5, 6, 7, 8, fala dos 7 trovões. Os jornais dizem um raio atingiu a caminhada evangélica do deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, ontem, né? Você viu? 32 pessoas hospitalizadas, né? 8 em estado grave, né? Ficou internado, né? Eu vi 3 coisas naquele raio ontem, né? Eu vi essas 3 coisas que eu quero falar, né? O raio, o relâmpago e o trovão. Você não viu, mas eu vi.
O tema da minha pregação é a caminhada evangélica e o raio, né? Eu já fiz um pequeno corte num vídeo, chamei de caminhada evangélica, tá um monte de comentário no YouTube, pessoas me criticando, eu respondi para alguém, estão me chamando de babaca, né? Tudo quanto é nome. Alguém me perguntou, você luta por quem? Eu disse, eu luto por Yehoshua Mashiach, que é Ruanã, você fala João, quarto evangelho, mas é Ruanã, 18, 20, diz, meu reino não é desse mundo. Se fosse os meus, iria lutar por mim, para me libertar de sua mão, governador Pilatos, o governador romano. Eu nasci rei, mas meu reino não é desse mundo. Então, um verdadeiro talmudim, discípulo de Yehoshua Mashiach, Adon Yehoshua Mashiach, não luta por política, nem por direita e nem por esquerda. Nem por direita e nem por esquerda. Você é de direita, pregador André Luiz? Não. Você é de esquerda, pregador André Luiz Nunes? Também não. Mas a esquerda dá comida pro povo. Eu morei no Nordeste de 1996 a 2018. Morei no Rio Grande do Norte, morei em Sergipe, morei em Salvador, Bahia. Eu sei o que é o Nordeste. Eu já tentei arrumar emprego no Nordeste. É difícil arrumar emprego ali. Eu tive que comprar uma banca no Ceasa de Aracaju e vender raiz, batata doce, macaxeira. Em Paulo Afonso eu tive que virar barbeiro, cabeleireiro. Como hoje eu trabalho de barbeiro, cabeleireiro aqui no meu salão. É difícil arrumar emprego. O povo lá come muito cuscuz, o povo é pobre. Eu morei quase 23 anos no Nordeste. Gente, se não fosse Bolsa Família, misericórdia. Misericórdia. Do povo nordestino. Eu sou goiano, aqui, nasci em Goiânia, no estado de Goiás, mas morei 23 anos no Nordeste. O que eu tô falando não é brincadeira não. Morei no Sertão, Canindé de São Francisco, Paulo Afonso, divisa com Canindé de São Francisco, Sergipe, Delmiro Gouveia, Alagoas, Petrolândia, Pernambuco, Paulo Afonso. Eu morei ali na divisa do Rio de São Francisco. Tem emprego não. Se não tem aposentadoria, vai viver de quê lá? O Bolsa Família enche a barriga dos outros. Agora a direita não quer encher a barriga de ninguém, não. Mas você está sendo a favor da esquerda. Veja os Estados Unidos. Mais de 40 milhões com risco de morrer de fome, passar fome. Eu estou falando de cidadão americano, que depende de programa. Donald Trump não governa para pobre, não. Tem dó de pobre, não, gente. Nasceu em berço de ouro. Nunca soube o que é a pobreza. Pelo menos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nasceu no sertão lá do Pernambuco, né? Sabe o que é o Nordeste, o sertão, o que é jumento, cacto, o que é terra árida. Eu morei em Paulo Afonso, acho que mais de 5 anos. Eu sei o que é o sertanejo plantar feijão e morrer, porque não tem chuva. Eu sei o que é gado, ter que triturar palma para hidratar gado. Eu sei o que é o sertão, gente. Tem que criar bode, porque bode come tudo, come pedra, come casca de árvore. Você acha que eu não sei? Eu estou aqui em Goiás, aqui onde eu moro, os carros de som passam aqui oferecendo emprego. Eu nunca vi isso em Paulo Afonso, no sertão, ou em Aracaju, Salvador, ou lá em Natal, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia. Carros de som chamando para contratar pessoas em construtora, frigorífico aqui, passa aqui na minha porta. Eu não vi isso no Nordeste. Goiás, acho que tem de nordestino, o que mais tem aqui em Goiás é maranhense. Eu corto cabelo, eu converso com as pessoas. Eles não pretendem voltar para o Maranhão, para o Piauí, para a Bahia, por causa da falta de emprego. Aí o Brasil tem um presidente nordestino. Bem, eu tive um sonho com o Lula, né? Se foi uma visão, vai cumprir, mas eu não sei o que é. Eu entrei no avião do presidente, ele estava com um terno meio escuro, uma gravata clara, eu vi a gravata. O presidente não estava triste, estava feliz. De repente ele desapareceu. E eu continuei andando no avião do presidente e eu vi alguém sentado no avião, mas com a poltrona, não igual os passageiros, mas ao contrário. E ele estava de preto, mas quando eu cheguei não era preto, era uma roupa de mergulhador. O que significa esse sonho, eu não sei.
Eu não sei. Mas o presidente do Brasil fala bem pro Donald Trump, tá vendo ele agora aí? O Brasil, fome zero. A ONU disse que não tem fome mais no Brasil. A luta do presidente é contra a fome. O presidente Lula disse, essa Riviera, esse resort que Trump vai fazer lá em Gaza não é para pobre. Se o Trump quiser luta, me chame que eu vou para Gaza lutar. Para fazer minha casa, minha vida, da casa para pobre. Você viu os desenhos do Jared Kushner? Judeu, genro, Donald Trump casado com Ivanka Trump, e os pregadores dizem que o Jared Kushner é o anticristo. Nem passa perto. Anticristo vai ser outra pessoa. Ou ele vem do Líbano, da Síria ou da Turquia. Lê Daniel 8:9. Agora me diga se naquelas casas, naqueles hotéis ali, luxuosos, vai ter muita mulher pelada, muito uísque, muito charuto, não? O Trump, que é Cuba, vai mandar muito charuto cubano. O Trump é do ramo imobiliário, como o Jared Kushner, genro, casado com Ivanka Trump, é do ramo imobiliário. Os pobres da Palestina, os árabes ali, os sunitas, não vão morar naqueles hotéis lá, não. Aquilo é uma Riviera, um resort. O Lula disse, o presidente do Brasil disse, eu quero lutar por Gaza, eu quero levar a minha casa, a minha vida aí para Gaza. E o Trump vai querer? Trump não governa para pobre, não? Agora presta atenção, porque eu vi ontem um raio, eu vi 3 coisas, o raio, o relâmpago e o trovão. Eu vejo aqui, eu leio aqui, Apocalipse 10, emitiu o anjo forte, né, com o pé na terra e no mar, um livrinho, emitiu um forte grito. Uma voz forte deu um forte grito, como o leão que ruge. Ao gritar, os 7 trovões ribombaram suas vozes. E Yehoanã disse, eu ia escrever o que os 7 trovões falaram. E uma voz disse, sela, o que os 7 trovões falaram, não escreva. Aí é dito lá em Apocalipse 17, nos dias da voz do 7º anjo. Essa é a 7ª estrela, o 7º mensageiro. E não é nem anjo, é malach, no hebraico, mensageiro. Quando ele tocar a trombeta, vai ser revelado o segredo, o mistério do Criador, Deus único, Jeová. Toma o livrinho, Yehoanã, da mão do anjo, come, na boca vai ser como mel, dentro da sua barriga vai ser como fel. É necessário que profetize outra vez as nações, povos, línguas, raças. Eu estou dizendo que a minha pregação é a última pregação da Bet Sorá, das boas novas. Vocês estão ouvindo o último sermão. Quando terminar isso aqui, é a vez dos 144 mil lá em Israel, né? De Elial, Elias e Moshe, pregar para o remanescente. Porque eu disse que o William Branham não é o Elias de Malaquias 4, 5, 6. A parte B diz, converterá o coração dos filhos de volta aos pais. A parte A, Lucas 1,17, o Malach, mensageiro Gabriel, disse ao sacerdote Cohen, Coemi, levita Zacarias, seu filho vai nascer, ele já era velho de idade, a mulher Isabel velha de idade, mas vocês vão colocar o nome dele de Yehoanã. Não é João, não tem J no hebraico. Nas 22 letras aí é o espírito de Elial, Elias. Lucas 1,17, confira lá. Vai na frente dele, adiante dele. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Os 12 apóstolos. André, irmão de Shimon Kefa, você fala Simão Pedro, era discípulo de Yehoanã, que batizava no rio Iardém, Jordão. Né? E lê na Bíblia, em Matitial 19, 28, os 12 apóstolos, foi Mashiach, Yoshua, que diz, se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. É por isso que o Criador levantou Paulo, para pregar para as nações. Porque Paulo, a sua Bet Sorá, Boas Novas, evangelho é grego, Bet Sorá é hebraico. Não era para as 12 tribos, embora ele escreveu a carta aos hebreus, né? Paulo. E 13 cartas aos gentios, Romanos, Corinto, Filipos, Colossos, Tessalônica. Aos gregos, né, da Europa, né? Então, os segredos ocultos dos homens e mulheres, Romanos 2, serão julgados segundo o meu, lá na sua Bíblia fala evangelho, mas segundo a minha Bet Sorá.
Então o mundo todo será julgado pela mensagem Boas Novas, Betsorá, de Shaul, de Paulo. E preste atenção no que a Escritura diz, branamista, seguidor de William Branham, que virou ismo, piores do que as denominações, porque com o profeta William Branham era um tabernáculo só. Hoje é 30, 40, 50 em São Paulo, 30 no Belém do Pará, dezenas, aqui em Goiânia mesmo, uma divisão braba. A divisão é de Satanás. Política é de Satanás. Tem homens bons na política? Tem. O presidente Lula é um homem bom. Mas ele não conhece a palavra. Né? Aí, presta atenção, porque olha o que o Apocalipse diz aqui. Eu estou citando a Bíblia. Lendo a Bíblia, emitiu um grito, um forte grito. O que é 7 trovões? Como parecia um leão que ruge. Diga-me, branamista, seguidor da mensagem do profeta da tarde, William Myron Branham, que morreu há 60 anos. Diga-me o que é o leão. Rugiu como leão, parecia um leão rugindo. Ora, o leão é o evangelho de Paulo, Achali, apóstolo Shaul. Não foi o leão que combateu o cavalo branco lá do capítulo 6, dos 4 cavalos? O branco lá, que era o Nico, conquistador, os papas da Igreja Católica, com uma coroa, uma tiara de 3 andares, poder sobre o céu, terra e purgatório, inferno. Não está escrito na coroa do Papa, vicário e vice-filidez 666? Não tem um trono, Papa? Ele não foi dado a ele um arco sem flecha, um fanfarrão, com os dogmas, conquistou a terra. Dogma da Trindade. 325, ano 325 inicia. Todo mundo crê na Trindade, 3 pessoas distintas. Aí o branamista diz, mas a Igreja Romana não me pega. Pega. Dogma do nome de Jesus. A letra J, o pai dela é Jean Jorge Tricino, que o Papa Leão X, em 1515, enviou para a Alemanha, que em 1524 modificou a fonética do I para o J. Jesus é um nome latim, romano. O hebraico não tem a letra J no alfabeto, nas 22 letras. Pegou você, branamista. Mas você tem a oportunidade de largar o nome latim, romano, Jesus, Cristo, grego, e voltar ao hebraico para ser salvo. Ao nome Yodhe, Vavhe, Yehoshua, Mashiach. Vamos ver o que você vai fazer. O leão está rugindo. Era o que Paulo pregava. Paulo pregava Mashiach. Não Jesus, a letra J não existia no ano 54. Leia Atos 26, 14, indo para a Síria, no caminho da Damasco, ouvi uma voz em língua hebraica me dizendo, Shaul, Shaul, por que me persegue? Quem és tu, Adonai? Porque era um pilar de fogo, né? Uma luz mais forte do que o sol. Eu sou Yehoshua. Eu sou Yehoshua. William Branham pregava. O Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento. Eu não prego isso, eu vou pregar assim. O Yehová, Y, né? Ou Yud. Yehová do Velho Testamento é o mesmo Yehoshua do Novo Testamento. Eu sou Yehoshua, quem você está perseguindo. O nome Jesus só tem 501 anos, gente, é latim. Nesse cavalo branco com arco sem flecha, os dogmas, tradições, credo, a Igreja Romana pegou todo mundo. No cavalo vermelho com a espada, a Igreja Romana trouxe quantas cruzadas? E a Inquisição, Santa Inquisição, tribunal, que matou John Huss, que desenterrou os ossos de John Wycliffe e queimou os ossos de Wycliffe, tirou os ossos da sepultura, que queimou Joana d'Arc, que matou 68 milhões, uma espada, um cavalo vermelho. Eram os papas, cruzadas e Inquisição. E no cavalo preto, vendeu salvação, a balança, né? Florim de prata, ouro. As pessoas compravam o cargo de bispo, porque quando era bispo, arcebispo da Igreja Católica, no tempo de Lutero, governava as regiões, né? Era só o duque lá, os políticos comprar do Vaticano, no peso de prata, ouro, as regiões. Virava, o bispo controlava a região. Um rei, para ser rei, não precisava da unção do Papa. O Papa não fazia reis ficar na neve, no frio, humilhava os reis. Teve um tempo que, para ser rei, na França, na Inglaterra, se o Papa não colocasse a mão, não virava rei, não. Não lembra de Joana d'Arc? Na Guerra dos 100 Anos,
França perdendo para a Grã-Bretanha, o Reino Unido, ela deu a vitória lá e o rei da França foi coroado, né? Tinha que ter a mão do Papa, né? Hoje não. Hoje é as eleições, mas eu também não confio em eleição, não. A Mambrana já dizia que aquelas maquininhas lá, urna eletrônica nos Estados Unidos, era fraudada. Na revista Economist, mostra em 2026 as urnas eletrônicas quebradas, né? Dizendo que vai haver fraude, né, nas eleições, né? Entendo que eles estão pregando. 3 cavalos já galopou. O branco... E era o leão que combateu o cavalo branco. Quando abriu o primeiro selo, ouviu a voz de um trovão. 3 coisas aconteceram em Brasília ontem. O raio, o que é o raio? Uma descarga de corrente elétrica. O povo tomou choque elétrico. E aquele clarão lá, aquilo é o relâmpago, um clarão luminoso. Mas quando faz o estrondo, aquilo é o trovão. O som é o trovão. Então teve raio em Brasília. Teve relâmpago, raio, descarga elétrica, relâmpago, clarão em Brasília, Distrito Federal. Aqui dentro do estado de Goiás, coração do Brasil, teve trovão também. E os 7 trovões estão aqui já. O irmão Brando diz, os 7 trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos. E eu extraí, estava dentro dos 7 selos. Eu preguei 7 dias, 1 trovão, 2 trovão, tudo extraindo dos 7 selos de William Branham. Já estão extraídos. Olha o que diz a Bíblia. E o anjo forte emitiu um forte grito. Como Matitial 25:6, nos 5 dias, atrasando o noivo. Não estamos em 2026. O ano é 360 dias. No tempo do imperador Rômulo, o ano era com 10 meses. Júlio César veio, acrescentou janeiro e fevereiro. Presta atenção. Setembro é 7, outubro é 8, novembro é 9, 10, dezembro é 10. Só que Júlio César, o calendário juliano, acrescentou 5 dias, né? E aí o Papa Gregório, em 1500 e tanto, acrescentou mais um dia, o ano bissexto, né? 29 de fevereiro, a cada 4 anos. Então nós temos aí 8.000 dias ou mais. Isso quer dizer que isso dá mais ou menos 22 anos. Em vez de estar em 2026 com 22 anos ou mais, já estamos em 2048, 47, 46. Então, estamos há 22 anos à frente. O ano hebraico da profecia é mais curto. É só 360 dias. Não vamos ignorar esses 8.000 dias desde Júlio César, né? Calendário juliano. E também não vamos ignorar um dia a mais, o 29 de fevereiro, do Papa Gregório, o calendário gregoriano, né? Então, atrasando o noivo, as 10 virgens do Miro, Matitial, Mateus 25:6 dias à meia-noite, ouve-se um grito. Isso aí é o 7 trovões. Aí vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Então a mensagem vem desde o Brasil, porque William Branham, em 25 de novembro de 1960, em Shreveport, cidade de Louisiana, antes de assumir a plataforma, o púlpito de pregar a conferência com Deus, houve uma língua estranha, uma profecia, né? E uma irmã interpretou. E isso virou uma profecia para o Brasil. O finalzinho da profecia diz: na hora da meia-noite, abrirei os ouvidos do meu povo aqui no Brasil. Eles escutarão os sermões, as pregações do Senhor. Isso vai vibrar e revibrar o país, o Brasil inteiro. E a glória de Deus estará aqui, no Brasil, como as águas cobrem os mares, né? Como as águas cobrem os mares. Onde tem um texto na Bíblia, água cobrindo o mar? Onde tem esse texto, pregador? Eu achei em Habacuco, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová, como as águas cobrem o mar. Ou seja, a mesma palavra da profecia nos Estados Unidos, em 25 de novembro de 1960, onde William Branham estava, ela está no livro de Abacuque. Então,
Abacuque é um sentinela. Um sentinela está na muralha para gritar, né? É o que esta pregação do grito da meia-noite faz desde o Brasil. E você já leu Abacuque, o capítulo 3, versículo 4, gente? Você já leu Habacuque, o capítulo 3, versículo 5? Eu estou perguntando se você já leu. Porque fala de raio também. Minha pregação é sobre raio, relâmpago, trovão, né? Teofania, a chegada de Jeová. Ele está vindo. Eloá vem de Temã. O Kadosh, o santo, do monte Farã. A sua majestade cobre os céus e a terra está cheia do seu louvor. Ele está vindo. Seu brilho é como a luz. Raios, não teve raio, relâmpago, trovão ontem em Brasília? Raios saem da sua mão. Raios saem da sua mão. Você já leu o que disse Jó? Você já leu o que disse Jó? Jó 38, versículo 35. Ordena os raios que saem e te diga, eis-nos aqui. Ou seja, Deus conhece cada raio pelo nome. E o que é raio na Bíblia? Raio é malá, anjo. Anjos. Malá, mensageiros. Leia na Bíblia, Mateus 28:3. No túmulo de Yehoshua, lá estava um malá. Você fala anjo, um mensageiro. As roupas brancas como a neve. Quando os soldados olharam para o malá, o anjo, o mensageiro, ele era como um raio. Por isso que Deus chama seus raios pela mão. Raios são anjos. O pregador! Você está me dizendo que ontem em Brasília foi um anjo? Um raio, viu? Não matou ninguém. Até agora eu não vi notícia de morte de ninguém. Você está me dizendo que aquilo ali em Brasília foi um sinal assim, um raio, um relâmpago, um trovão, um raio, uma descarga elétrica, um relâmpago, um clarão, um trovão, um estrondo, um som de um estrondo. Leia Abacuque 3:5, ou Jó 38, 35, ou Mateus 28:3. Eu leio 2 Samuel 22:15, diz que ele dispara as suas flechas e dissipa os inimigos. Os raios são as flechas, seus malá, mensageiro, anjo no grego, ângelos no grego. Perturba qualquer um. Ele não quis matar ninguém ontem. E Jeová não quis matar, ele só deu um sinal. Porque há uma tensão na América do Sul. Trump criou uma operação chamada Lança do Sul, né? Já tomou a Venezuela, quer tomar a Nicarágua, quer tomar Cuba, né? E quer o Brasil também, né? O Pentágono, que agora é Ministério da Guerra Americano, diz que toda a América Latina pertence aos Estados Unidos. Ele pode fazer o que quiser aqui, né? Mas existe Jeová, gente. Existe Jeová contra os ditadores. O Criador Jeová existe. Existe Jeová contra a direita. Esses ditadores que quer guerra, genocídio, execução extrajudicial, como no Mar do Caribe, como o ICE estava fazendo nos Estados Unidos. Aquela mulher que morreu, Renee Good, ela disse para o soldado do ICE, a polícia, fica com raiva não, vou te pagar o almoço. Pá, pá, pá. Ganhou 3, 4 tiros na cabeça, né? Aquilo é execução. E o Trump diz, a mulher é terrorista. E logo o Trump, o porta-voz lá da Casa Branca, lá, sei lá, colocou a arma do enfermeiro. O enfermeiro, tá o celular aí, foi filmado, gente. Como vamos acreditar numa narrativa de mentira? Dizendo que o enfermeiro em Minnesota sábado apontou a arma. Ele nem mexeu na arma. Ele apontou o celular, que é a grande arma, né? Que querem que use, filme essas execuções, né? Aí o Trump faz a narrativa mentirosa e os MAGA lá, os ultradireita, aceita, né? Que situação estamos, né? Só Jeová, o Deus de Israel, que fala para fazer alguma coisa. A coisa está tensa, gente.
A coisa tá tensa, né? E vimos o Flávio Bolsonaro batizando no Rio Jordão, né? Orando com um quipá na cabeça, no Muro Ocidental das Oliveiras. Isso aí o pai dele fez também, batizou no Rio Jordão e ganhou as eleições, né? Mas eu vi que o Flávio Bolsonaro já tinha batizado no Rio Jordão em 2016. É 2 batismos mesmo? Qual dos 2 vale? Esse agora é para virar presidente, né? Vai tentar virar presidente. Aí alguém comentou assim, só cai no golpe quem quiser cair no golpe, né? Ou seja, eu sou a favor de não misturar. O hebraico não é batismo, batismo é grego, é teve lá, né? Mergulho, imersão. Não misturar as coisas de Deus, o Criador e Jeová, com política, gente. Deixa a Bíblia de lado, teve lá, você fala batismo, mas é teve lá, mergulho, imersão. Deixa a Bíblia, a palavra de Deus do lado. Deus não mistura com política, não, gente. Nem PT, nem PL, nem direita, nem esquerda. Os governantes deveriam dar educação, esgoto, asfalto, casa, comida para a população. Não é colocar a Bíblia e virar crente e batizar no Rio Jordão que resolve, porque Deus não se intromete na política. Deus respeita as eleições. O que o povo quiser votar tem que ser respeitado, embora hoje é difícil ter eleição justa, não? Meu reino não é desse mundo. Se fosse os meus, iria lutar. Qual apóstolo de Mashiach Yoshua virou deputado? Senador? Vereador? Foi Kefa, Pedro? Foi Filipe, Natanael e Judá Tadeu? Foi Yehoaná? Ninguém entrou na política, não. A política foi inflamada lá, o Império Romano. Nero cortou o pescoço de Paulo. O rei Herodes lá, inflamado pelos religiosos. O partido político dos fariseus. Partido político dos saduceus inflamou o rei Herodes, cortou o pescoço de Tiago, o apóstolo, Jacob, né? Então, por isso que eu estou dizendo, Universal não é igreja, é partido político, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Mundial, Internacional, isso aí depois da guerra, da morte. Igual os religiosos lá que jejuavam, oravam, cobravam dízimo. Leia na Bíblia, fariseus, saduceus, herodianos, essênios, inflamou os judaísmo, seguidores do judaísmo, da Torá, que usava Talmud, né? Mashiach diz, olha o que Mashiach diz, vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Esses livros aí, Gemorá, Kabbalah, Zohar, Talmud, lei oral, tradições. Tanto que eu preguei aqui que Paulo condenou o judaísmo. Eles capturaram Paulo lá em Jerusalém, os judeus, o judaísmo, esses partidos políticos, que hoje está no nome de igreja, né? Paulo acabou morrendo. Então, quando as igrejas, a religião mistura com política, isso aí dá guerra, dá morte. Da morte. Beth Sorá, as boas novas, não mistura com política, não. O verdadeiro Talmudim, discípulo do Mashiach, imitador do apóstolo Paulo, nós queremos pagar impostos, obedecer às leis, andar em ordem. O que queremos é isso, os que crê em Deus, mas nada de misturar com política. Queremos votar, mas sem dizer para quem votamos. Eu nunca votei no Lula. Também nunca votei em Bolsonaro, se você quiser saber. Estou confessando aqui o que eu fiz. Eu nunca votei. Eu não gosto de política, gente. Por causa da política, a igreja de Laodiceia, católicos, evangélicos, protestantes, deuteropentecostal, neopentecostais, ficaram mornos. Foram vomitados da boca de Deus, da boca de Yehoshua Mashiach. Agora, o Criador envia um raio, um relâmpago e um trovão. Cuidado com política. Política e religião, esse casamento deu lá em Niceia, no ano 305, Constantino, lá em Constantinopla, Turquia hoje, né? Cuidado com política. A Bíblia fala, Apocalipse 17, eu queria pregar sobre isso, mas não vou pregar. Não tenho tempo hoje. A mulher sentada sobre uma besta com 7 cabeças. Primeira cabeça o Egito, segunda cabeça a Síria, que foi ferida de morte. Eu acredito que a Síria vai voltar, porque Naum, capítulo 1, versículo 1, Naum 1:11, diz que é um assírio
que vai ser a besta. Na 1:3:19 diz que a Assíria foi ferida de morte. Mas o Apocalipse 13 diz que essa ferida dessa segunda cabeça da besta vai ser curada. Vai vir lá do Líbano, ou da Síria ou da Turquia. Segundo, a Síria. Terceiro, Babilônia, o Iraque. Quarto, Pérsia, o Irã. Quinto, leopardo, os gregos. Sexto, Roma. O anjo, o Malá, o mensageiro, disse a Jehoanã: 5 reis já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, gregos. Um existe, Nero, Roma, que matou Paulo. Outro ainda virá, onde os 10 chifres vão dar o poder à besta por 3 anos e meio. Nota que a Bíblia não fala, como Daniel fala, do quarto animal, a besta híbrida com dentes de ferro, que triturava e moía tudo, o Império Romano. Apocalipse 13, a primeira besta, não fala disso. Só fala que tem pés de urso, é o Irã, a Pérsia, parece um leopardo, a Grécia, a Europa, vai ter uma parte da Europa, a besta, mandíbula e boca de leão, o Iraque, a Babilônia, lá onde Nimrod criou a Torre de Babel e a cidade de Nínive, né? Ele é o pai de Nínive, Nimrod, né? Um homem com DNA de Nimrod vai aparecer no Oriente Médio. E a segunda besta? Você crê como Membrana, que é os Estados Unidos, a primeira besta, o Vaticano? Eu já disse que a primeira besta é esse quarto cavalo verdoso, no espanhol esverdeado, aqui na Bíblia de Jerusalém. É a cor do Alcorão, da capa do Corão, das bandeiras árabes. Olha a bandeira da Palestina, branco, vermelho, preto e verde. É os 4 cavalos, só falta o verde. É um islamita, mas é um assírio. É a segunda cabeça da besta que vai voltar. E não me diga que só o Vaticano tem 7 montanhas. Roma. Constantinopla também tem 7 montanhas, 7 mesquitas. Quem é essa mulher sentada sobre uma besta com 7 cabeças? E nós temos 2 cidades com 7 montanhas. O Vaticano, que a Bíblia diz que a besta com os 10 chifres, já não fala da quarta besta com dente de ferro e unhas de bronze. Ela desaparece. Só tem os 10 chifres da besta aqui, do antigo Império Romano, a quarta besta. Eu já expliquei. Brigue quer dizer barro, argila, tijolo. 5 dedos de barro. Os outros 5 é os Estados Unidos, o Reino Unido, a Inglaterra, a França, a UE, a União Europeia, né? Eu já expliquei aqui o que é isso, né? Os 10 dedos, 5 de barro de ferro, está aqui agora. O que restou do Império Romano é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem do Reino Unido. O Reino Unido vem da Grã-Bretanha. A Inglaterra, né? Era a terra dos romanos, né? O primeiro nome que os Estados Unidos recebeu na fundação lá, quando em Plymouth Rock, Nova Aliança, desceu aquele navio vindo da Inglaterra, os Estados Unidos chamou-se Nova Inglaterra, de 13 colônias, 13 estrelas na bandeira, né? Isso aí tudo é o resto de Roma. Porém, está na hora de aparecer, está chegando a hora de aparecer, quase. O 11º chifre, o chifre pequeno. Esses 10 reis vão dar o seu poder em 1 hora para a besta, né? Mas ele vai, com os 10 chifres, destruir o Vaticano lá, Roma. O Islã! O 4º cavalo vai queimar Roma com fogo. Vai comer sua carne, o banco do Vaticano, o ouro do Vaticano. Vai torná-la nua, desolada. Lê Apocalipse 17. O Islã não gosta de cristianismo. Aí é 3 religiões. Judaísmo, islamismo e cristianismo. Vai dar guerra. Vai dar guerra. Isso aí vai dar guerra. A Bíblia diz, depois a besta, o cavalo esverdeado, o Islã, derrota a igreja romana, o Vaticano. A Turquia, o dragão dará seu trono. Onde é o trono do dragão? Em Pérgamo. Apocalipse 2:13. Pérgamo é na Turquia. Hoje é chamado de Bergama. Olha onde a besta vai sentar. Vai vir dali mesmo, da cidade de 7 colinas, Constantinopla, atual Istambul. Depois vai arrancar 3 chifres. Eu tenho certeza que um dos chifres é a Inglaterra. Porque William Branham profetizou que a Inglaterra vai ser destruída. Outro chifre é os Estados Unidos. William Branham profetizou que os Estados Unidos vai ser destruído. Então, quando William Branham era vivo, ele disse que só tinha 2 cidades na Terra com 7 montanhas. Vaticano e Cincinnati nos Estados Unidos. Não. Istambul, pesquisa no Google. Istambul também tem 7 montanhas, em cada montanha uma mesquita. O Islã espera um El Mahdi, o Salvador.
O Islã espera um Dajjal, um anticristo, né? Isso aí vem do Islã, gente. O Islã vai cumprir a profecia do quarto cavalo verdoso, do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Né? Porém, eu estou aqui no Brasil. Estou no Brasil. Agora eu vi aqui que uma tal de irmã Mônica, né? Subiu na internet, porque já estava chovendo em Brasília, ela não precisava profetizar chuva, né? E já estava tendo trovões, trovoadas em Brasília, mas agora ela é a mãe do raio. Será que ela é a mãe do raio? Lá em Brasília, ontem, a internet colocou ela como mãe do raio, né? Igual aquele evangélico que estava orando no mato um tempo atrás, apareceu uma onça, né? Ficou famoso, ou seja, qualquer coisa a internet bomba a pessoa, né? Porém, quem está pregando a verdade flopa, né? Está em descrédito, né? Isso aí vai ser bom para o capital político da tal chamada irmã Mônica, né? Que defende os a comunidade LGBT, né? Eu não vejo a palavra de Deus, eu não acredito que ela trouxe o raio ontem, o relâmpago e o trovão. Já estava trovejando lá em Brasília, já estava nublado, estava chovendo sem paragem. Aí é fácil profetizar. Agora ela profetizou que o Nicolas, o deputado evangélico, vai ser preso pelo Alexandre Moraes. É igual a Anábia, disse que o Eli Khamenei, o anticristo, vai fugir para a Rússia, vai vir para a Turquia, depois a Turquia vai invadir Israel, e aí o Eli Khamenei vai sentar no domo da rocha e vai ser a besta. Que elas profetizam, Anábia Apocalipse, Mônica, o professor Eduardo, é tanto profeta hoje, né, que eles profetizam. Eu não estou aqui para impedir ninguém de profetizar, mas quando cair por terra, lembra, né? Lembra que são falsos profetas aí, como essa pastora Regiana aí profetizou tanta coisa. É tanto profeta na internet, estou falando a nível de Brasil. E olha que eu pesquiso o mundo todo. Eu pesquiso profetas no mundo todo, não? Você me entende, né? Não vou impedir ninguém de profetizar, não. Eu estou aqui para pregar, gente, a palavra de Deus. Como eu li aqui, né, e emitiu um alto grito, um forte grito, como um leão que ruge, ou seja, é essa doutrina, é as 14 cartas de Paulo voltando. Presta atenção no que eu estou a pregar. Eu já tinha pregado quase 600 mandamentos das 14 cartas, depois chegou a mais de 700, agora eu já estou lendo de novo as cartas, agora de trás para frente, já preguei sobre Hebreus, sobre Filemão, sobre Tito, depois eu vou ler Timóteo 1 e 2 e vou pregar, eu vou voltar até Romanos, porque meu objetivo é trazer a Betsorá, as boas novas do leão. O leão combateu o cavalo branco. Quando Paulo estava vivo, ele era o Betsorá, boas novas do leão. O touro combateu o cavalo vermelho lá, a Inquisição, o touro, né, morrendo debaixo da espada da Igreja Católica, cruzadas e Santa Inquisição. O animal terceiro com osso de homem combateu o cavalo preto com a balança, Lutero, João Calvino, Zwinglio, a Igreja Romana com a balança vendendo salvação. Balança é para pesar, é para fazer venda, vendia indulgência. Agora é a águia que combate o cavalo verdoso antes do cavalo verdoso chegar. Ele vai chegar, ele não chegou. Ele só vai aparecer depois do rapto, do arrebatamento. Depois que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desaparecer com a noiva da palavra original. Aí a besta vai mostrar a sua face. Estamos chegando a esse tempo. É o fim do mundo vindo. É o fim do mundo vindo. E as igrejas na política, tudo é capital político. Tudo é para pedir voto, para presidente, para deputado, governador, vereador, senador, tudo é voto, tudo é político, dá nojo. Dá nojo ver os evangélicos, católicos, protestantes, pentecostais misturados na política. Lê a Bíblia, os 4 evangelhos, as 14 cartas de Paulo. Não tem nada de política. Ele manda obedecer às autoridades. Enquanto uma autoridade, um rei, um presidente, não fere a Bíblia. Porque entre a Bíblia e um presidente, um governo, você deve ficar com o que diz as Escrituras. As Escrituras
é o poder de Deus, as escrituras sagradas, né? Mas tudo é política, gente. Dá nojo. O que é um raio? Um raio é uma descarga elétrica. O raio vai atingir a nuvem ou o solo da Terra, né? Descarga elétrica. O que é o relâmpago? É um clarão luminoso dessa descarga elétrica. Quando a descarga elétrica atinge a nuvem ou a Terra, dá aquele clarão. Aquilo é o relâmpago. E o que é o trovão? É o barulho. Aquele barulho que o clarão, a descarga elétrica produz, aquilo é o trovão. Você me entende? Você me entende? Eu posso explicar na linguagem do cientista, né? O acúmulo da carga elétrica, né? Como é que eles explicam isso? Diz que é carga elétrica, negativa e positiva. As nuvens na tempestade, devido ao atrito entre três coisas, vai produzir o raio, o relâmpago e o trovão. Três coisas vão produzir, vão criar o raio, a descarga elétrica, o relâmpago, o clarão e o trovão, o barulho. Gelo, água e o vento, o ar. O ar é o isolante. Ele que isola o positivo do negativo, mas quando está quente demais, o gelo vai de atrito, né? O gelo vai de atrito, cria um potencial, um atrito com o ar quente, né? Então vai produzir isso aí. É ali que dá lugar ao raio, ao relâmpago, o raio, descarga elétrica, o relâmpago, o clarão, o trovão, aquele barulho, o rimbombar. Os meteorologistas, os cientistas explicam isso aí. Você me entende? Ventos fortes, gotículas de água, partículas de gelo, é isso aí que provoca essas três coisas, gente. Não é oração, agora eu estou falando do lado físico. Porque tem o lado espiritual. O anjo lá no pé da sepultura, Matitial 28:3, ele era igual um raio. O formato dele, com vestes como a neve, né? Aí já é o espiritual, como eu já expliquei, que anjos são, malar, mensageiros são raios, né? Deus chama pelos nomes, ele conhece, tem quantos trilhões, bilhões de anjos, ângelos no grego, ou malar, mensageiros no hebraico, e o Criador conhece o nome de um por um dos seus mensageiros. O grego fala anjo, eu prefiro o hebraico, malar, porque a salvação vem dos iudinhos, dos judeus. Eu devo usar agora o hebraico, nada, esquecer o latim, o grego. A salvação não vem dos gregos. Os gregos deram o nome, substituiu o nome Yehoshua por Jesus Cristo, ficou Cristo. Os romanos substituiu o nome Jesus por Jesus, né? Jesus já é latim. A hora é de voltar o nome hebraico Yehoshua Mashiach, que tem Yod-He, Vav-He, para a nossa salvação. Simplesmente para a nossa salvação. E é uma coisa violenta, um raio, uma descarga elétrica. E é uma coisa violenta o relâmpago, o clarão. E é uma coisa violenta o estrondo do trovão. São coisas violentas, não? Ninguém quer que um raio caia na sua casa, na sua árvore, em cima de um homem. É tanta gente que morre, não? Um raio não cai no mesmo lugar, não? E agora Deus envia o rugido do leão, 7 trovões, o ribombá, um grito forte, despertar, acorda! É a última hora! Acorda, sai dos tempos, 4 paredes, sai da política. É hora de acordarmos. É hora de sair do meio da política. Muitos fenômenos estão acontecendo na Terra. A Bíblia diz que aconteceria coisas espantosas, os homens iriam desmaiar de terror. Olha a tempestade de neve nos Estados Unidos. 20 graus abaixo de zero, agora os supermercados vazios, 50 graus abaixo de zero. Isso aí mata uma pessoa em poucos minutos, gente. As pessoas estão esvaziando o supermercado porque não dá para sair de casa. O que é isso? O problema é no clima, o de gelo do Polo Norte, da Groenlândia, do Ártico. É o problema do clima, né? É o carvão, é os gases, é a camada de ozônio. Até que a camada de ozônio
deu uma recuperada boa, né? É os fenômenos, eunia, né? É o homem plantando vento para colher tempestade, é os homens destruindo a terra. A Bíblia diz em Apocalipse 5, o livro da Revelação, que o Criador vai destruir aqueles que destroem a terra, aqueles que maltratam os animais, os homens e mulheres sanguinários. O mundo está cheio de feminicídio, assassino, é faca, é tiro, é morte, é morte, é morte, é a maldade. Também 200 milhões de demônios escaparam do rio Eufrates sobre a sexta trombeta. Você está esperando 200 milhões de soldados e no Armagedon você está errado. Não tem esse número de soldados na Terra. A China só tem 1.300.000 soldados. Os Estados Unidos tem 1.100.000 soldados. A Rússia tem 1 milhão de soldados. Não tem 200 milhões de soldados na Terra, não. O Brasil tem mais de 300.000 soldados. Aquilo era demônios. Porque as 7 trombetas é para Israel. Os sete selos é para nós, os gentios. As 7 taças é para o mundo todo. É o juízo, é a grande tribulação. É a ira de Deus e a cólera do Cordeiro. Trombetas já tocaram. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães descarregavam uma metralhadora em cima dos judeus. Aquilo eram os 200 milhões de demônios que provocou a Segunda Guerra Mundial nos nazistas alemães. Eles não voltou para as prisões, eles estão soltos na terra, por isso que o mundo está mais violento. Ninguém detém a violência no mundo hoje. Só o milênio, a vara de ferro do rei, dos reis, Senhor, Adão, dos Adons, Senhor dos senhores. Mashiach vai reinar na terra com vara de ferro, tolerância zero para o pecado, nenhum cigarro na mão, nenhuma lata de bebida alcoólica, cerveja na mão, nenhum esmalte na mão, nenhum cílio, unhas falsas, nenhuma maquiagem, nenhuma mulher de pantalone, nenhum homem de calção, sunga, nenhuma mulher com a desgraça do fio dental, biquíni, maiô, todo mundo de túnica no milênio. Quem venceu, lhe darei veste, túnicas, vestido comprido, para andar comigo na cidade. Por isso que a túnica voltou, antes do milênio, antes da grande tribulação, antes do rápido. Todo mundo que vai estar no milênio, de vestido, de túnica, porque o Criador Jeová é o primeiro alfaiate. Eu estou pregando, gente. Eu estou pregando, não vai haver político no milênio. No milênio, quem vai reinar é os Kadosh. Tolerância zero. Os políticos não vão estar no milênio. Nem as igrejas, nem os religiosos. Nem judaizante, nem muçulmano, nem cristão vai estar no milênio. Senão estraga a terra. Estraga a terra. Por que o Criador expulsou Satanás do céu? E olha aqui, Mashiach disse aqui em Lucas 10:18, eu via Satanás caindo do céu. E ele parecia um raio, um relâmpago, não? Ele foi expulso porque um tomate podre, uma laranja podre, uma maçã podre, uma goiaba podre estraga as goiabas boas, laranja boa, maçã boa. E no milênio não tem política, lá é monarquia, é o rei. Mas não é igual o rei Charles, que e Diana não traiu o outro, não? Fizeram uniões ilegítimas, adultério. Não é igual o rei da Inglaterra. O rei do milênio nem mulher teve, nem casou. No milênio não tem pecado, não tem união ilegítima. Um homem perdendo a virgindade com uma mulher e casando com outra mulher, uma mulher perdendo a virgindade com um homem e casando com outro homem. No milênio não tem isso, não. Não tem, porque os Kadosh, os santos, que estarão reinando com o rei. Desde Jerusalém, o acampamento dos santos, a cidade santa, a cidade amada, Jerusalém, não? No milênio não tem parlamentarismo, essa democracia que não passa de uma libertinagem para pecar. Não tem direita, bolsonarista, não tem esquerda, lulistas, PT, PL. Tem isso no milênio não, gente. É vara de ferro, diz a Bíblia. É cetro de equidade, justiça e paz. Só no milênio. E ele vai vir. É um reinado de 1000 anos que o Mashiach vai reinar sobre a terra. E eu estava até pensando, é tanto pecado hoje no mundo. Eu estou terminando minha pregação, que às vezes parece que Deus não está enviando juízo sobre certos homens e mulheres, porque a grande tribulação está tão perto. Deus sabe que está tão perto, só Ele sabe quando é o arrebatamento e quando começa a grande tribulação, que Ele já vai deixar
essa humanidade aqui, esses falsos profetas, falsos pastores, essas religiões aí bilionárias, trilionárias, que estão até criando bancos. A igreja hoje já cria banco, né? Ele vai deixar eles para a grande tribulação, né? Gente, que o Criador Jeová, o único Deus e Pai, e seu Filho Yehoshua Mashiach, abençoe esta pregação, esta palavra nesta hora. Amém.